Hoje nós temos dois convidados aqui. Nós temos aqui o Guilherme Bauer, que é advogado, fundador da Capital Global, que é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Isso mesmo, prazer, pessoal. Excelente estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Boa. Tenho certeza que a gente vai conversar um pouco mais sobre essa ideia do Paraguai e que a expectativa vai melhorar ainda mais. Realmente o cenário é desafiador no Brasil e a gente precisa sempre pensar em um plano B. Boa. Paraguai e Uruguai tem sido a salvação na América do Sul, né? Sim, sim. Nosso pelinho de esperança. Porque o resto tá tudo vermelho. Tá tudo entregue. Daqui pra frente só pra trás. Boa. É isso. E antes de eu apresentar aqui o nosso outro convidado, cara, o que é internacionalização? Bom, a internacionalização é algo que a gente pode pensar em algumas vertentes diferentes. Uma primeira estratégia de internacionalização é patrimonial. É a ideia de não deixar todos os ativos na mesma cesta. Então, a Bolsa de Valores brasileira é um mercado excepcional, realmente. Só que o Brasil, infelizmente, não contribui com a iniciativa privada brasileira. Então, a gente não deveria ficar tão refém e deixar tudo do patrimônio no Brasil. Então, internacionalização de patrimônio seria pensar em estratégias de investir no exterior, ter uma holding patrimonial fora. Mas a internacionalização ela vai além disso. E uma outra vertente, que é até o foco que a gente vai conversar aqui, é a internacionalização física. É ter o documento de um outro país, um direito de residir, ou mesmo uma segunda nacionalidade, uma carteira de motorista, porque isso tudo também te deixa menos refém da insegurança jurídica do Brasil. Ainda mais em tempos como os atuais, em que cada vez mais a gente tem receio aí de, por uma decisão arbitrária e talvez um pouco antecipada, digamos assim, por parte de alguma autoridade, amanhã depois você perde o seu passaporte, você perde o seu direito de ir e vir, e até recorrer disso daí, conseguir recuperar o seu acesso ao mundo, às vezes se foi 2 anos, como a gente viu acontecer em alguns casos. Eu voltei, hoje a gente tá gravando terça-feira, eu voltei sábado de Miami. Eu tenho um amigo meu, a maioria conhece, Rodrigo Constantino, eu tava com ele, a gente passou uma tarde junto lá. Ele, por ser oposição, tá com o passaporte confiscado. O cara não pode vir ao Brasil. Lembrando que a gente tem pessoas, André do Rap da vida, solto, com um helicóptero devolvido, e um cidadão comum, normal, pagando seus impostos, não tem. Então, acho que faz eco do que você tá falando, né? Sim. É aquela coisa, é melhor estar vários dias adiantado do que um único dia atrasado. Então, pode ser que você nunca realmente faça uso dessas ferramentas, né? Porque um documento de um outro país é uma opção que você pode exercer lá na frente. Maravilha. E além do Guilherme, nós estamos aqui hoje também com André Darugna, que é brasileiro, mora no Paraguai desde 2005, publicitário e empreendedor. Tudo bem, André? Seja bem-vindo aí. Beleza, fala pessoal, obrigado pelo convite. Esclarecer já desde o começo que essa camisa vermelha é só coincidência. Não tem nenhuma relação com preferência política, não. E acho que a gente pode bater um papo legal para comentar assim, como é que é a vida de alguém que está aqui há tanto tempo. Né? Aqui a gente tem um imposto que é o IVA, né? Até o Paulo Guedes falava muito sobre isso. Sim. Ele é um imposto que ele é aplicado em qualquer transação econômica. Serviço, produto, tudo tem 10% de imposto. Tem uma exceção, que é para menos no caso, produtos da cesta básica só 5% de imposto, educação é 0% de imposto, saúde também. Então, é uma forma boa de ver as coisas, porque se a pessoa está comprando um plano de saúde para não utilizar o do governo, por que ela teria que pagar imposto nisso? Perfeito. Se a pessoa está enviando o filho num colégio particular e não está usando o serviço do governo, por que tem que onerar essa pessoa ainda mais, entende? Além do que, tu guarda as notas fiscais de todos os teus gastos para deduzir, porque a gente não tem imposto sobre imposto aqui. Tudo tu deduz. E qual é a alíquota de IR da pessoa física? Qual que é a alíquota de IR na pessoa física? 10. É mais ou menos 10%, porque começa em 8,5% e termina em 11,5%. Uma pessoa normal que não seja super rica vai estar pagando 10%, mais ou menos.
Mas ela vai pagar até 10%, porque tudo que ela guarda de nota fiscal, ela vai deduzir, ela só paga imposto sobre o lucro. Um outro acréscimo na questão de tributação, que é 10%, dá para deduzir dos últimos 5 anos. E também você não paga imposto sobre doação, não paga imposto sobre herança, e o imposto sobre ganho de capital, salvo engano, é 8%. Não, é muito mais convidativo. E aí também tem a lei da maquila e várias outras questões que a gente pode entrar mais adiante quando for falar de pessoa jurídica propriamente lá. Tá. Agora, para pessoa física já é uma das coisas mais interessantes. E lá o regime de fonte de renda, diferente do Brasil, que é a fonte de renda mundial, ou seja, eles estão interessados em te tributar pelo que você ganha de dinheiro no mundo inteiro, lá é fonte de renda territorial. Então, a princípio, eles só vão cobrar imposto do que você ganha da porta do Paraguai para dentro, da fronteira para dentro. Que é os 10% aí que a gente falou, os de 8 a 11 10% ali. Que na prática você pega a nota fiscal para deduz, deduzir. como o Guilherme falou, como o André falou. Isso. Dá para se levar uma vida com um imposto de menos de 5%. E hoje, qual que é a diferença? É que para que você possa resolvê-la, você primeiro vai ter a residência temporária por 2 anos. Aí depois desse período você pode solicitar novamente a residência por mais 2 anos ou já pede a permanente. Mas nessa temporária eu tenho que estar lá, eu tenho que estar aí, André, ou não? Eu posso estar daqui? Você já tem o direito de residir, né, lá a partir desse momento. Aí isso é uma faculdade, não me corrija se eu estiver errado. Teoricamente a pessoa deveria morar aqui, mas na prática não tem nenhuma obrigação. É o que se chama de residência do isso, papel. sabe? Porque tem alguns países, por exemplo, eu estava estudando do Uruguai, que eu tinha que ter que ficar 6 meses lá e tudo mais, né? Então no Paraguai, teoricamente, isso seria mais simples. A gente é país Uruguai. vizinho, né? Eu, por exemplo, quando eu vou para o Brasil, eu nunca dou entrada nem saída. Eu sou brasileiro, eu entro e saio quando eu quero com o meu documento do Brasil e aqui eu uso o meu documento daqui, entendeu? Então eu não vou ficar dando entrada, carimbando o passaporte, nem registrando essas entradas e saídas. A nossa fronteira ela é aberta, tu pode passar para o Brasil a hora que quiser e voltar. Não Verdade, tem Mercosul, né? Pode viajar com um RG, não precisa necessariamente ter um passaporte, CNH não, Isso. é RG que eles pedem, só que ali na ponte de Foz do Iguaçu realmente não costuma ter um controle. Agora, a questão de ter de passar, morar lá ou não, isso depende muito do que a gente está conversando. Porque são trâmites diferentes quando a gente conversa de ter a autorização para residência, ter a residência fiscal, ser um sujeito passivo de pagar impostos lá, e ter a nacionalidade do país. Então, o visto, a autorização, você consegue ao fazer esse trâmite. Agora, se você quiser ser um residente fiscal propriamente, aí exige um tempo mínimo de permanência no país. E é aí que às vezes as pessoas elas pedem o DGI, que é como se fosse o CPF, só que elas não têm de fato esse tempo mínimo. Isso acontece sim, na prática. E ela começa a declarar o imposto de renda no Paraguai, ainda que ela tenha clientes no Brasil, de vários outros lugares, receitas de vários outros lugares. A princípio sim, só que isso não significa necessariamente que ela não vai pagar imposto no Brasil. Porque nesse caso, ela pode estar com status de dupla residência fiscal. Ou seja, ela é residente tanto no Brasil quanto no Paraguai. Então, se ela quiser parar de pagar imposto no Brasil, ela tem que fazer a saída definitiva do país no Brasil. E aí, talvez aí a entrada no Paraguai mostre um elemento que ela saiu. Mas a rigor ela poderia até fazer a saída e ficar como residente de lugar algum. Da saída fiscal no país é meramente uma burocracia do imposto de renda. Exato. Da Você Receita. continua sendo brasileiro, continua tendo seu CPF regular, continua podendo votar, que é importante, continua tendo passaporte. Para todos os fins, você só deixou de pagar tributos no Brasil por ter deixado de ser um residente do Fiscal. ponto de vista fiscal. Pois é, assim, aqui todo mundo tem direito de andar armado, né? Isso não significa que tu vai ficar com a arma que nem no Texas, assim, né? Ostentando uma arma. Mas é muito fácil tu comprar uma arma. Tu vai numa loja, tu apresenta a tua identidade, teus antecedentes criminais e tu já sai com a arma na hora.
isso te dá o direito de ter essa arma em casa. Então, assim, as pessoas em casa estão muito armadas. É por isso que existe tão pouco roubo em casas, né? As pessoas não têm esse medo que vão entrar na tua casa, porque como todo mundo está, vamos dizer, basicamente armado, os ladrões têm um pouco de medo de entrar porque sabem que talvez não saiam, né? Então, assim, esse tipo de violência em casa é muito baixa. O André, e Agora, em sim. empresas também? Indústria, galpão? Então, isso que eu ia dizer. Assim, a segurança privada aqui é muito forte, um mercado muito grande. Então, assim, tu vai numa farmácia, tem um cara com uma 12 ali na porta, ele tá cuidando da farmácia. Aí tu fala, tá, mas quanto é que fatura uma farmácia, né? Mas é que é tão normal, é tão cultural isso, que eles preferem não arriscar e assim diminui o número de roubos, né? Porque, por exemplo, na farmácia, não é nem o caixa da farmácia, são os remédios, que podem, né, ser um valor muito mais alto. Isso imposto de gasolina também. Tu fala, mas é para não roubar a conveniência? Não, é para só não roubar, não importa o que vai roubar, entendeu? Essa segurança privada, ela tá em tudo quanto é lugar, fortemente armados, e tu escuta muito, muito pouco casos de pessoas que, no caso, se confrontam com armas. Não é normal tu escutar. E quando tu escuta, tu vai ver de onde é sempre a região de fronteira. Porque existem 2 Paraguais, assim, é bem claro. Um Paraguai é o Paraguai mesmo e o resto é a região da fronteira. Essas regiões de fronteira, né, seja a Cidade do Leste ou Pedro Juan Caballero, elas estão tomadas por facções brasileiras. Ali é que rola o negócio do tráfico de drogas e aquela coisa via terrestre, né? Então, aquelas regiões são mais perigosas, são mais violentas. Mas o resto do país é muito pacífico, é muito tranquilo morar aqui. Você tem algum... você escuta, é normal escutar, por exemplo, roubo no semáforo, você tá de relógio, levam teu relógio, teu celular, ou isso é uma realidade muito distante no Paraguai hoje? É muito raro. Nos Estados Unidos é bonitinho, né? Criança vendendo limonada. Aqui acontece todos os dias, cara. O pessoal se vira. Tu passa na rua, tem gente vendendo fruta, assim... É a cultura deles, entendeu? Só que é uma coisa que vai porque eles não têm assistencialismo. Eles têm que levantar de manhã cedo e fazer o café da manhã, o almoço e a janta, entendeu? Ninguém vai dar nada para eles. Cara, como que funciona aí? Como que é a questão trabalhista, em termos de encargos trabalhistas e justiça trabalhista, e o salário mínimo, sabe? Quanto tá o salário mínimo no Paraguai hoje? Sim. Convertido para reais é mais ou menos R$ 1.800. Os encargos trabalhistas são pagos de 2 formas, né? 16,5% paga o patrão e 8,5% paga o funcionário. Então, são 25% de encargos trabalhistas. E, assim, a dificuldade a facilidade de contratar e de despedir uma pessoa é muito, muito alta. A pessoa ela só obtém a estabilidade no trabalho a partir dos 10 anos de casa. Aqui a gente tem 4 horas a mais por semana permitidos em lei, né? Então, em vez de 40, acho que no Brasil é 44, 44 horas semanais. E além do que o Paraguai tem menos feriados do que o Brasil, que é outra coisa interessante para quem quer empreender, né? Então vai ter assim mais tempo de trabalho. E a questão de férias, por exemplo, as pessoas começam o primeiro ano de empresa com 1 semana de férias. Aí depois até os 5 anos, 15 dias de férias. Aí até os 10 anos, 21 dias de férias. E só quando tem 10 anos ela passa a ter 30 dias de férias, entende? Aí, por um lado, algumas pessoas podem pensar, poxa, um cenário como esse, talvez o empregado fique desamparado. Visão da qual eu, particularmente, peço licença para discordar, porque eu acredito que isso traz iniciativa privada, injeção de capital no país, que gera emprego. Uhum. Então, a gente olha para Singapura, sei lá, 80 anos atrás, aquilo lá não tinha nada. Mas um ambiente fértil para se empreender, para se empregar. Hoje em dia é um dos países mais ricos do mundo. Me corrija se eu estiver errado, Sim, Musa. Perfeito. Então... Vou até procurar aqui a renda per capita de Singapura, mas deve estar entre as mais altas, sim. Sim. Vou até ver, não sei. Tem previdência? Tem equivalente a um fundo de garantia? O que tem parecido com o Brasil? O que tem aqui é o IPS, né, que é o Instituto de Previsão Social. Ele é exclusivo para as pessoas que estão trabalhando. Então é ali que se gestiona o que é a aposentadoria e a saúde diferenciada dessas pessoas, que elas têm um atendimento melhor do que o hospital público, digamos. Ele é um híbrido, né? Ele é meio público, mas ele é privado também. Tem uma administração privada. O interessante é que se eu, por exemplo, sou empregado,
eu estendo essa minha cobertura, que é super ampla, para os meus pais também, não só para os meus filhos. Mas isso está nesse Então, assim, imposto que você paga do que o empregado e o empregador paga. Encargos. Isso. E assim, é um serviço muito completo, tá? Não vou dizer aqui que os hospitais são maravilhosos, mas o atendimento é muito bom, é por aplicativo, tu agenda, tu faz tudo bem certinho, cara, funciona bem. E eles dão remédio grátis também, né, nessa cobertura. Mas você chega lá e ele tem um custo também, obviamente, então, ou já está dentro desse imposto? Não, ele está dentro desse imposto. Quem trabalha de carteira assinada, digamos, aqui não temos carteira assinada, mas quem trabalha de carteira assinada tem direito a essa cobertura do IPS, que é super completa, muito bom. Eu conheço casos de pessoas que recebem remédios que custam $2.000, $3.000 por mês através desse sistema. Então, assim, ele é completo, ele funciona, realmente é digno, assim, de elogiar, porque é bom, realmente. Não, adendo só. Sim, Singapura são $73 mil de renda per capita por ano. Nossa, Nós falamos que o Paraguai são 5.800, o Brasil está 7.500, 7.700 mais ou menos. Os Estados Unidos são 70 mil, ou seja, Singapura tem 5% a mais de renda per capita do que os Estados Unidos. Impressionante. E deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha ainda, depois pra gente, se quiserem mudar de assunto, mas para esse aqui. Vamos trazer um exemplo na prática, né? Quando você tem a sua empresa, você contrata uma pessoa. Você não tem, então, todas aquelas amarras contratuais que a gente tem aqui. Para mandar embora, vai te custar o olho da cara e aí inviabiliza, ou seja, aí você tem um período que você não pode recontratar. E existe, então, muito mais parecido com o mercado americano, o acordo voluntário entre as partes, entre o empregado e o empregador. Se ele chega nesse nível de acordo entre eles, bora para frente, começa a relação de trabalho. É assim? Sim, é assim. A gente basicamente tem 2 meses do que a gente chama de experiência. Então, é só, não gostei, tchau, pronto, acabou. Seria assim, imediato. A partir do momento que a pessoa entra na tua empresa, ela começa a somar o que é férias, o que é 13º. Então, numa eventual demissão, tu vai pagar o proporcional dessas coisas, entendeu? É o direito que ela tem na nossa legislação trabalhista, mas que é bem mais simples do que a do Brasil. Muito mais, sensacional, hein? Aí você olha Não, assim, é muito mais simples, sim. Paraguai, um país que tem uma legislação trabalhista muito mais flexível e pró-emprego. Um sistema tributário muito mais ameno, menos agressivo do que é o sistema brasileiro. Um país com segurança do seu patrimônio. Você sai da sua indústria sem muito medo de que entre um ladrão lá e aconteça alguma coisa. Então, não é por acaso que um grande movimento de empresas brasileiras nos últimos 10 anos, que eu acho que vai crescer ainda mais, que tem se instalado no Paraguai para conseguir proximidade alguma isenção. física. E proximidade física. E assim, nessa linha, o Paraguai, ele, enquanto o Brasil ele dificulta, ele facilitou, ele criou a lei da maquila. É uma lei segundo a qual eles têm várias isenções fiscais e benefícios. Então, para empresas que eventualmente comprem matéria-prima de fora, façam uma etapa da produção dentro do Paraguai e usem tudo isso para exportar, a tributação aí vai ser de 1%. 1%. E vai ter isenção na hora de comprar os insumos, as máquinas para poder fazer a operação lá. Então é um benefício tributário gigantesco. Com energia barata. Com energia barata. Aí o cara olha, eu tô aqui no Brasil, minha fábrica, eu pago imposto no faturamento, meu lucro é mínimo. Aí eu vou botar ali do 300 km para lá, eu vou pagar 1% de imposto? Por exemplo, vamos me aprofundar no tema. Você tá 1h30 de voo para pagar 10% de imposto, por que não? Olha, para quem quer vir abrir uma empresa aqui, até esse sistema que o Guilherme estava comentando é o melhor, né, o mais recomendável, porque tu vai usar toda a parte boa do Paraguai para produzir para o Brasil, que é um mercado muito grande. O Paraguai é um mercado pequeno, não adianta tu pensar que vai ter a mesma demanda, capacidade de gerar receita que teria no Brasil. E até somando ali o comentário do Guilherme,
Isso é um plano de governo para gerar empregos, entendeu? O governo não está preocupado em ganhar dinheiro com essas fábricas que vêm para cá. O que ele quer é movimentar a economia, gerando emprego, essas pessoas saem da pobreza, levam dinheiro para casa e assim vai melhorando a qualidade de vida de todo mundo. O que você ia O falar? que eu queria dizer é o seguinte, cara, esses caminhos sempre são apresentados, mas é a opção de cada um aceitar ou não, entendeu? Se tu bater o pé e falar assim, não, eu vou denunciar e tal, cara, eles voltam atrás. Mas existe essa cultura de vender dificuldade, de mostrar dificuldade para vender facilidade, entendeu? Sempre vai vir alguém que diz que conhece outra pessoa, que vai fazer mais rápido, mas isso aí não é obrigatório, entendeu? Se tu não quiser pagar o que eles pedem, o papel vai sair normal. Se não estiver andando no tempo que deveria andar, tu vai lá e denuncia. Aqui eles têm muito medo hoje em dia de que as coisas saiam na imprensa, entendeu? E com as redes sociais está tudo parando, essa cultura está diminuindo muito. Está cada vez menor, né? Só que eu acho que o Paraguai ele sofre de uma corrupção, uma microcorrupção. Ela é uma corrupção em todos os aspectos mais mínimos da tua vida, entendeu? Isso a gente não vê muito no Brasil. Por exemplo, eu estou no trânsito e eu passei em semáforo vermelho. O guarda ele não vai vir me multar, cara. A primeira coisa que ele vai vir ele oferecer oportunidade, ele vai dizer que a multa é muito alta, assim, sabe como é? O senhor sabe que essa multa custa tanto, para te tentar... Vai falar que tá com vontade de tomar um cafezinho... A lei seca lá é muito rígida, pero no mucho. Então, assim, eu na minha experiência, eu já me rejeitei a pagar propina, né, no caso, que é que eles chamam de coima, né? E o cara não tinha o bloco para fazer a multa, então ele só queria a propina, ele nem me deu a multa e nem ganhou nada, entendeu? Ó, a gente tem 8 milhões de habitantes. Eu te diria que 6 milhões estão na pobreza e 2 milhões estão entre classe média e para cima. Realmente essa é uma realidade triste, porque quem está no interior do país vive muito, muito apertado, entendeu? Normalmente tem alguém trabalhando em Assunção, mandando dinheiro para a família lá. Então, assim, o Paraguai, região central, é um país normal, com uma atividade de serviços, de produtos, mas para o interior é cada vez mais precário, sabe? Bom, acho que um outro ponto interessante que a gente não falou aqui é sobre o passaporte do Paraguai. A gente falou da residência, mas não falou do passaporte. Uma outra vantagem é que depois de, no caso do Paraguai, 5 anos com a residência lá, você consegue ter um passaporte também. Mas aí aí não é só tirar a residência, você realmente, para pleitear o passaporte, precisa dos 183 dias de moradia por ano. Existem passaportes que têm um valor menor e um valor maior no mercado de viagem internacional, né? Sim. E essas pessoas de bem, cara, que são estigmatizadas quando viajam para o exterior pelo fato de serem colombianos, de ter pessoas com nome muito parecido e tal, algumas delas querem ter o passaporte paraguaio porque é um passaporte mais tranquilo, que é bem aceito, não é mal visto em nenhum lugar, então... É um passaporte que dá mais acesso. Um passaporte, E assim, por exemplo, para investimentos nos Estados Unidos, o tratamento para uma pessoa com passaporte paraguaio é o mesmo que uma pessoa da Europa. Um italiano, Exato. Por exemplo, na questão dos investimentos, né, para abrir empresas lá e tal. O Guilherme, evidentemente, vai saber comentar melhor. Facilitação de visto, por exemplo, para entrar se você tem uma nacionalidade brasileira e uma nacionalidade paraguaia e você quer aplicar para determinados vistos de residência nos Estados Unidos, você tem opções mais fartas e fáceis como um Paraguai. E uma outra vantagem do Paraguai que acabou passando desapercebida é a questão da privacidade bancária. Então, o Paraguai é um dos poucos países do mundo que não é signatário de nenhum acordo de troca de informações bancárias. E tem contas em dólares, você não é obrigado a ficar em pesos não, em guaranis, né? Você pode ter contas lá em uma moeda mais forte e eles não trocam informação. Lógico, se você é residente fiscal no Brasil, você tem que informar no Brasil o patrimônio que você tem no exterior. Claro. Porém, o fato é que se você tiver feito a saída fiscal, você não precisa informar no Brasil. E privacidade sempre é algo interessante que nós devemos buscar. Isso é a base do suíço, né? Que é um dos princípios mais culturais dele,
para a gente se proteger da tirania estatal, privacidade bancária, é realmente uma das armas mais importantes que nós temos. Como é a culinária aí, cara? A comida é boa? Cara, é muito boa, velho, é muito boa. Mesmo? Todas as pessoas que eu recebo aqui, familiares, eles ficam encantados, cara. Tem muitas opções de restaurante bom. E assim, barato não é, mas pelo menos vem uma porção o dobro ou triplo do que está acostumado no Brasil, sabe? A carne paraguaia é reconhecida internacionalmente, é muito gostosa. Aqui tem um turismo de pesca muito forte também, que as pessoas, muitos brasileiros vêm para cá fazer pesca. Tem espécies, tu tira peixes muito, muito grandes, cara. Tem até uma região ali chamada... Não é história de pescador, não, né? Não. Tem uma região chamada Adiolas. E lá tem um lugar em específico chamado Donha Ramonita. Inclusive, eles têm avião que te leva de Assunção para lá e tal. Cara, é fenomenal as experiências de pesca que o pessoal tem lá no Rio Paraná. E tem a pesca do dourado, a pesca do pintado. É muito, muito bacana. Isso aí é bem forte aqui no Paraguai. É tudo que seja natureza que é muito forte, cara. Sim. O que eu queria dizer antes de ir embora, assim, conheçam o Paraguai, vale a pena, assim. É um país diferente, é um país muito estigmatizado do ponto de vista ruim, mas as pessoas que vêm para cá e conhecem, vê um país totalmente diferente. Um povo com uma Hospitalidade. Exatamente, uma hospitalidade muito boa, carinhoso, a pessoa que vai tirar do prato de comida dele para poder te dar de comer, entendeu? Não mede esforços em ajudar. Realmente o que mais me impressiona aqui é essa bondade das pessoas. Um lugar tranquilo para morar, uma violência muito baixa, a gente não escuta muito. Tudo que vocês escutarem de violência do Paraguai provavelmente é numa região de fronteira, onde infelizmente tem essa atuação, né, do narcotráfico. Mas isso não resume o Paraguai. A fronteira de compras de Cidade Leste não resume o Paraguai. Por mais que Cidade Leste seja uma cidade bem legal para morar também. Enfim, é um país bacana que tem muitas oportunidades. A gente falou sobre liberdade econômica, sobre facilidade, né, de gerar negócios. Então, se tu tens uma empresa e está pensando em internacionalizar, eu acho que o Paraguai é uma boa opção. E quer ter um negócio próspero, quer ter um lugar bacana e seguro para morar com a tua família, num ambiente mais aconchegante, porque a gente falou, um país mais tradicional, que não tem essa cultura woke muito forte, muito vigente. Então, é isso. O Paraguai é um país bacana, por mais que pouca gente conhece. Eu estou aqui há 18 anos, gosto muito, e morei na Argentina, na Itália, na Espanha, e decidi criar meus filhos aqui. Então, que legal, por alguma razão, que legal, deve ser, cara. né? Sim. Eu comparei, eu tive outras experiências, e para minha forma de ver o mundo, para o meu estilo de vida, aqui é um lugar bacana, porque eu consigo trabalhar bem, tá perto da família da minha esposa, os nossos filhos têm um lugar tranquilo para crescer, um ambiente muito mais familiar. Pois então, o Paraguai, ele é um país realmente excelente, mas ele não é um paraíso fiscal, não assim classificado, o que inclusive é uma vantagem, porque ele é um país que não tem esse estereótipo de ser classificado como um país que é paraíso fiscal e, portanto, perseguido pelos países infernos fiscais, mas é um país muito bom. É um país que você consegue ter todas essas qualidades que o André acabou de comentar e que é fácil para nós, brasileiros, podermos usufruir disso daí. Porque a gente não precisa ir até o velho continente, ficar longe da nossa família. Se quiser começar um negócio numa terra mais fértil, a gente consegue a documentação, a autorização para residência, tirar uma carteira de motorista, montar uma empresa lá, usufruir da lei da maquila, do ambiente com menos impostos, com facilidade. E como o Musa falou, é 2 horas daqui de avião. Então, realmente é um país que precisa estar no radar, principalmente nesses tempos em que está perigoso deixar todos os ovos no Brasil. E a maior parte dos brasileiros tem a família no Brasil, os imóveis no Brasil, a empresa no Brasil, os empresários, né? Ou o emprego. Então, é importante internacionalizar e o Paraguai é, com certeza, uma excelente opção. alternativa. Oportunidade,